No menu exibir, então, a gente vai ter a opção de empresas filiais, vamos ter a opção de orçado realizado. Então, a gente vai ter aqui duas opções, tá? Orçamentos por competência, né? E orçamentos por caixa. Vamos verificar aqui por competência. Aqui seria o exibir, seria apenas uma consulta rápida, né? De uma determinada conta. Vamos colocar aqui, vou botar aqui vendas. Vou deixar em branco o gerencial. E vou botar aqui mês inicial e final, 1/20. Ó, aqui só teve movimentação no mês 7, só vai aparecer valor de realizado, que é o que foi registrado ali na contabilidade. Eu não cadastrei nenhum valor de orçamento, depois a gente vai cadastrar, né? Quando a gente chegar nessa parte, já é... Próximo menu é cadastros, né? Então, a gente já vai visualizar isso aqui. Depois a gente volta para ver isso direitinho, tá? Então, aqui tá aparecendo todo o período, né? Botei o mês inicial e apareceu aqui 12 meses, né? Vamos verificar aqui se eu colocar. Vou botar aqui 7/20. Ok. Ó, se eu colocar 7/20, vai aparecer até 6 de 2021. Então, sempre aqui vai mostrar 12 meses, tá? Conforme, né, o período inicial que eu coloquei aqui no início da tela que eu quero consultar. Outra opção que a gente tem de consulta é orçamentos por caixa. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a mesma conta. Eu peguei vendas de mercadoria, né? Gerencial deixei em branco, vou colocar aqui 1/20, vamos ver, ó, por caixa não teve nada, né, tá? Então, eu não tô fazendo o controle por caixa, tá? Tô fazendo por orçado e realizado. Vamos ver o que mais aqui. No caso, seria competência, né, desculpa, seria a opção competência, tá? Vamos lá, então. Radar orçamento, né? Sempre iniciamos, né, as parametrizações do módulo pelas propriedades, né? Onde que a gente faz as definições de como que a gente vai trabalhar com esse módulo, né? O radar orçamento, então, ele vai possibilitar a empresa fazer orçamentos, né, elaborar orçamentos a título de contábil ou gerencial, né, possibilitando realizar comparações entre o orçado, né, o orçamento que a empresa cadastrou e o que foi realmente realizado, né, o que foi de gastos e receitas que a empresa obteve de fato, né? E comparar com aquilo que foi previsto, né? Então, esse orçado, né? Esse cadastro de orçamento que a empresa utiliza para fazer uma avaliação se está dentro daquilo que já foi planejado, com base, obviamente, em relatórios de outros períodos, de movimentações e análises que já foram realizadas, a empresa monta, né, o seu planejamento, né? Esse planejamento, a empresa pode estar montando alguns cenários diferenciados, né? Um exemplo agora, a gente está vivendo uma situação bem atípica no momento, né? Uma situação onde algumas empresas estão até enfrentando crises financeiras, econômicas, né? Então, a possibilidade de a empresa cadastrar no radar orçamento cenários, né? Situações para
né, situações diferentes para cada momento que ela possa vir a ocorrer ali, né? Então, rapidamente se adequar a uma situação atípica, que nem um exemplo que é o caso do momento que a gente tá vivenciando hoje aí, né? Tá? Então, serve para isso, né? Para fazer essa comparação, né? E verificar se realmente está dentro do esperado ou não. Planejar e acompanhar, né? Cumprir as metas e auxiliar na tomada de decisão. Então, quando se é estipuladas metas, né? Então, essas metas seriam os orçamentos que são planejados, né? Aqui nas propriedades, então, a gente teria a opção de tipo de valor a ser considerado, né? Para histórico, a gente tem a opção orçado, revisado e realizado, tá? Essas três opções. A gente tem a opção de cenário, cenário que a gente vai estar utilizando. Qual o tipo de cenário que a gente vai utilizar? Aqui no caso, padrão. Então, na hora de cadastro de cenários lá, vai habilitar outras opções para a gente, né? Bloquear orçamento até. Então, por exemplo, assim, se eu preciso bloquear essa configuração de orçamento até um determinado período, tenho essa possibilidade aqui. Movimentos anteriores ao período de integração, visualizar a partir de. Então, também opção de determinar aqui uma data onde que a partir daqui, desse período, é que eu vou estar visualizando os movimentos anteriores ao período de integração, né? Formato de data para os relatórios. Utilizar o campo para revisado, né? Eu posso dar um nome para esse campo, ou não, né? Se eu vou utilizar ou não, eu posso dar um nome para esse campo. Aqui o período de orçamento, que a gente vai estar utilizando. Vou colocar aqui 1/20 até 12/20. Mas deixa eu ver aqui se eu posso colocar mais de um ano. Vou fazer aqui para uns 2 anos. Vamos ver se ele vai permitir ou se vai deixar só, ó. Então, ele já avisa aqui, ó, que o intervalo, né, entre o mês e o ano inicial e final deve ser um período máximo de 12 meses. Então, a cada ano, a cada exercício, eu tenho um período de orçamento diferente, né? Então, aqui eu vou botar 20, adiciono, e aí, se eu quiser para o próximo ano, eu tenho que adicionar aqui um período separado, né? E assim por diante, tá? Vou deixar assim. Manter a tela do filtro ativa, né? Essas seriam as propriedades. Não tem tantas propriedades que nem a gente tem lá no contábil, né? E é um módulo um pouco mais enxuto também, né? Não tem todos os recursos que tem no módulo contábil, né? E nem a necessidade de ter tantas coisas, né? Mas tem bastante coisa aí para a gente ver. As propriedades que é algo mais simples, né? Só onde que eu defino o tipo de cenário que eu vou utilizar, o tipo de valor a ser considerado, né? E a questão dos períodos aqui, tá? Então, ok. Eu marquei aqui, vou deixar desmarcado, não vou estipular nenhuma data para essa questão aqui de visualizar movimentos anteriores, né, de período de integração. Vou deixar assim mesmo, tá? Cadastros aqui, a parte de usuários, então, aquela mesma situação que eu sempre comento, né? Sempre verificar as permissões, né? Que nem aqui no orçamento. Vamos verificar aqui.
tem algumas permissões aqui, né? Acompanhamento orçamentário, né? Se o usuário vai ter permissão ou não, se ele vai ter permissão para alterar determinados cenários. Então, vamos supor assim, né? Vamos supor que é uma empresa que é dividida em alguns setores lá, né? Na área de produção. Aí, cada área de produção tem um responsável que vem ali e define os valores, tudo certinho, referente a cenários para aquele setor, para aquela área que ele atua, né? E ele determina uma pessoa que vai alimentar esses dados e vai acompanhar fazer essa comparação e esse acompanhamento, né? Se ele deixar habilitado para este usuário, essa pessoa poder alterar cenários, fica vulnerável, né, a informação aqui. Então, tem que tomar cuidado um pouco com essas permissões, né, para ver certinho quem vai poder alterar o que, né, dentro do módulo, tá? De usuário aqui, seria só isso mesmo que eu queria comentar. A parte de cadastro de empresas e filiais, não tem nada assim específico, né? Só mesmo habilitar as permissões para o usuário aqui, né? Senão ele não vai ter o acesso, um usuário novo, de repente, que é cadastrado. Plano empresarial aqui é os mesmos menus que busca do radar empresarial e também temos lá na contabilidade, né? Plano alternativo da mesma forma, mesma opção que a gente tem lá na contabilidade, nos proporciona as mesmas opções, né? Posso cadastrar planos alternativos, tá? Perfil orçamentário, então, para mim cadastrar um cenário aqui, primeiro eu tenho que ter um perfil orçamentário cadastrado. Vamos ali em cadastro de cenário, só para ver aqui, para vocês visualizar. Vou botar aqui cenário código 01. Primeiro cenário que eu vou cadastrar aqui. Vou colocar aqui treinamento. Eu tenho algumas opções aqui de tipos de cenário, né? Então, base 0, orçamento cópia, orçamento orçado / revisado, orçamento realizado, tá? Essas opções aqui, até ali na apostila de vocês eu comentei para vocês dar uma olhadinha lá no Help, né? Que cada tipo de cenário aqui vai ter uma função diferente aqui, tá? Por exemplo, aqui, quando eu utilizar orçamento base 0, o tipo de cenário que criará é uma cópia de todos os valores de orçamento zerado. Vai trazer zerado, tá? Vai trazer tudo zerado. O orçamento cópia, que seria aqui a segunda opção, no caso, eu já tenho que ter outros orçamentos cadastrados aqui. Aí eu vou clicar em cima dele, eu vou dar um mais, e ele vai fazer uma cópia daquele cenário que eu pretendo copiar, né? Então, quando eu seleciono essa opção, né? Ele vai trazer os valores, né? Orçados e revisados do período inicial e final indicado no grupo de cópia, tá? Vamos ver aqui, ó. Aí, ele vai habilitar aqui a opção cenário, para mim selecionar o cenário, o tipo de cenário que eu vou estar copiando, né? Tá? Que mais? Opção de orçado revisado. Então, ele fará uma cópia dos valores orçados ou revisados do cenário de uma base de período inicial e final, conforme eu indicar aqui, né? Apenas o valor, ele vai trazer apenas o valor orçado, tá? Só vai trazer o valor orçado para o novo cenário, tá?
E aqui na última opção, que seria o realizado, ele vai fazer uma cópia, né? Conforme o período que eu defino aqui. E aí vai trazer só o valor realizado. Isso, realizado, tá? Vou tentar cadastrar um primeiro aqui, vou botar aqui, ó, base 0. O primeiro aqui vai ser padrão, como eu não tenho nenhum cadastrado, o primeiro tipo aqui de cenário vai ser padrão, automaticamente, tá? Ó, eu não consigo nem mudar isso daqui. Então, eu preciso ter um tipo de cenário padrão cadastrado, no caso, se eu for utilizar essa questão de cenários, tá? Não é obrigatório também para usar o radar orçamento eu cadastrar cenários, tá? Mas é uma possibilidade que existe e eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui no usuário eu poderia deixar sem selecionar usuário nenhum, né? E dar um OK. Ó, ele vai dizer que é necessário primeiro, né? Eu ter um perfil orçamentário. Então, primeiro eu tenho que ter um perfil orçamentário cadastrado para poder atrelar o cadastro desse cenário a esse perfil, tá? Ó, por isso que ele não vai permitir, como eu tinha mencionado. Então, primeiro eu tenho que cadastrar o perfil orçamentário, tá? Então, vamos lá. O que seria, então, esse perfil orçamentário aqui? Aqui, então, eu vou cadastrar as contas de gestão orçamentária sob a responsabilidade de cada gestor, né? No caso aqui eu tenho a opção do usuário, né? De cada gestor, né? Por caixa ou competência, tá? Vou cadastrar um primeiro perfil aqui, vou colocar aqui perfil aluno 1. Vou colocar o usuário aqui, operador, tipo. Então, aqui eu vou selecionar, ó, se ele será por competência ou por caixa, ou vai trabalhar com ambas as situações, tá? Ou até mesmo nenhum, tá? Eu vou colocar aqui por competência. Aqui eu defino a filial, né? Vou botar filial 1. Qual a conta? Vou colocar aqui que ele vai... Deixa eu ver se eu consigo botar a conta título. Gerencial. Vou colocar aqui. Aqui ele vai pedir para mim qual que é a característica, né? Permite apenas consultar. Eu posso estar marcando, né? Ou não. E aqui eu vou definir se ele permite adicionar contas não previstas no cadastro ao efetuar o acompanhamento orçamentário. Então, lá na hora de efetuar um acompanhamento orçamentário, se ele vai permitir eu adicionar mais contas, né? Ou se eu deixar desmarcado, aí não vai permitir, né? Se vai permitir que o usuário possa alterar os valores de orçado revisado, né? E qual que seria este usuário, tá? Vou colocar aqui o usuário... Vou colocar esse aqui, o Joab. Ok. Bloquear orçamentos até. Então, se quiser definir o bloqueio aqui de orçamentos, eu defino o período até quando que eu quero bloquear. Adiciono. Aqui posso adicionar mais de uma, né? Vou colocar aqui custos de produção. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Vou colocar esse mesmo. Ok. Vou deixar o mesmo aqui. Vou colocar outro usuário, tá? Vai ser o mesmo operador, só que quem vai controlar esse grupo de contas aqui, né? Quem vai controlar
orçado, realizado e tal, vai ser outro usuário, vai ser o operador. Eu posso marcar vários, né? Marcar, por exemplo, todos aqui. Aí eu tiro, por exemplo, o operador, né? Aí vai ficar vários, tá? Posso marcar mais de um para estar fazendo isso. Mas eu vou deixar aqui só esse usuário aqui, treinamento, tá? Adiciono. Ok. Já cadastrei o perfil, tá? Aqui ele permite, né, se tiver várias contas aqui, ele permite você descer aqui com a setinha, né, para consulta. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui importante. Editar, configurar lista, né, eu posso definir o que eu quero visualizar. O restante, eu acho que é os mesmos menus que a gente tem em outras telas, né? Agora eu vou voltar lá no cadastro de cenário. Ó, eu deixei a tela aberta, né? Dou um OK e já cadastrou para mim, tá? Então eu tinha lá um perfil cadastrado, ele já permitiu com que eu incluísse um cenário, tá? Na realidade não fica atrelado um ao outro, né? Mas só que eu preciso ter perfis cadastrados lá para poder trabalhar com cenários, tá? Aqui, como eu falei, o primeiro aqui, ele já foi como padrão. Esse cenário padrão, ele não pode ser inativado, tá? Uma vez que eu cadastrei ele tem que existir um cenário padrão aqui, tá? Ele não pode ser inativado, senão não vai dar certo, tá? Não vai funcionar. E posso cadastrar vários outros tipos de cenário aqui, tá? Então, a parte aqui de cadastros é somente isso, né? Perfis, cenários. Já tem movimentação, né? Orçamentos por competência, orçamentos por caixa, acompanhamento. Vamos lá, orçamento por competência. Vamos cadastrar aqui. Filial 1. Não foi? Agora foi no campo abaixo. Filial 1. Deixa eu pegar essa conta aqui. Posso colocar gerencial. Treinamento, descrição, observação. Posso cadastrar uma observação aqui. Aqui, na hora de cadastrar, né? Por exemplo, eu estou aqui, orçamento por competência, né? Eu vou poder colocar aqui o mês inicial, né? Primeiro eu vou definir aqui que tipo de orçamento que eu estou cadastrando. Vai ser por valor, percentual de uma conta, percentual de um orçamento ou o percentual realizado no ano anterior, né? No caso aqui, valor seria valor mesmo, né? Não tem valor, por exemplo, R$100, né? No caso de percentual de uma conta, então, por exemplo, o que ele vai fazer? Eu tenho o valor orçado mensal, né? E aí, esse percentual da conta, né, ele servirá como base para o valor orçado. Um exemplo, se eu colocar aqui 5%, né, do movimento da conta, então ele vai pegar o valor que está para essa conta, né, vai executar, na hora de executar o relatório, ele vai me trazer como valor orçado 3%, tá? E aí ele vai substituir o valor que tem pelo valor
é calculado a 5%, no caso. Eu coloquei o percentual de 5%, ele vai pegar o valor que está cadastrado, que está lá no relatório, e vai fazer o cálculo e vai me trazer apenas o percentual que eu solicitei, no caso 5% daquele valor, né? Tá? Eu vou botar aqui em valor, e aí a gente tem outras opções aqui também para vocês utilizarem. Aqui eu posso estar colocando mês a mês, né? Então, posso colocar um mês, 2 meses, 3 meses. Então, vou fazer aqui que eu vou botar um valor maior aqui. Vou colocar para 4 meses. Adiciono. Então, nos primeiros 4 meses, eu coloquei que o orçamento vai ser de 15.425, tá? Para essa conta de receita com vendas de mercadorias, tá? Nos outros meses, vou botar aqui mês 5. Deixa eu ver aqui, mais... Acho que agora eu apaguei tudo aqui. Deixa eu botar de novo aqui. Treinamento. $15.000. Vou colocar 4 meses. Agora aqui, ó, já foi direto aqui, né? Mês 5. Agora eu vou colocar um valor maior. E mais 6 meses, por exemplo. Aqui. Eu posso clicar em cima aqui também e alterar, né? Aqui, antes de gravar. Eu sei que nesse mês aqui, pode ser que eu consiga, a minha meta, por exemplo, seja atingir um faturamento maior, né? Posso vir aqui e colocar o valor, né? Altero. Agora falta 2 meses, mês 11. Vou deixar também nesse mesmo valor. Então, nesses últimos meses, eu tenho uma meta de faturamento maior, tá? Então, ele começa fraco, né? Vai aumentando conforme aquilo que eu já venho observando com relação às receitas da empresa, né? Aqui aqui depois você pode fazer um reajuste deste orçamento, né? Esse reajuste aqui você coloca o percentual, né? E ele pode ser feito cálculo simples ou composto, né? Então, por exemplo, se for o cálculo simples, ele vai simplesmente aplicar o percentual em cada um desses valores aqui para cada mês, né? Se for o composto, então ele vai aplicar o percentual no primeiro mês, né? E com base e no segundo mês, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do primeiro mês, ele vai pegar o valor do primeiro mês já atualizado e jogar mais o percentual. E assim ele vai de um mês para o outro, né? Gradativamente calculando, no caso, o percentual sobre o valor sempre do que gerou do mês anterior, né? O resultado do cálculo do mês anterior, ele vai aplicando o percentual, tá? E isso vai fazendo com que seja um aumento, né, gradual, composto, né? Ok. Ó, agora ele registrou, tá? Fiz os lançamentos aqui. Lançamentos não, né? No caso, o cadastro, a previsão do que eu tenho como meta, né, para a empresa. Se eu trabalhar com ambos os cenários, né, aqui em movimento de orçamento por caixa, eu também posso
tá vinculando aqui percentuais, tá? Percentuais, valores, né? Eu venho aqui nessa opção do orçamento por caixa e também faço a definição, né? Escolhendo aqui a gente pode ver que já tem também alguma coisa cadastrada, né? Ó, que é de lançamentos que já foram realizados, tá? Ó, então tem a filial, a conta, o gerencial. Aqui eu posso colocar uma descrição, uma observação. Aqui ele já traz para mim o cálculo, né? E dos meses que teve a movimentação, tá? E aqui funcionaria da mesma forma se eu pretender incluir aqui os próximos meses, né? Tá? Aí posso colocar aqui, eu tenho mês 3, por exemplo, posso colocar aqui 4/7, né? Aqui é 2007. Vou deixar assim mesmo, esses aqui. Dá um mais, cadastrar um novo, tá? Vou cadastrar um novo aqui para nós. Vou colocar aqui a parte de custos, gerencial. Vou botar aqui, treinamento 2020, né? E vou usar também valor. Colocar o ano inicial. Vou colocar aqui 10 mil. Para quantos meses? Bom, os 3 primeiros meses e ainda consigo manter assim, né? 4 meses, né? Que é o primeiro que eu estou cadastrando e mais 3, né? 4 primeiros meses, né? Depois, a partir do mês 5, então eu começo a ter um aumento ali de gastos. Já vou prever uma situação mais próxima da realidade, né? Então aqui vou colocar por mais uns 3 meses, né? E depois vamos colocar aqui do mês 8 em diante. Também um aumento aqui. Agora aqui foi. O que aconteceu? Agora aqui foi demais. Não é para ser esse valor. Altero. Ah, tá. Deixa eu botar um aqui. Quero alterar só esse. Tá? Aqui, 15. Altero. Aqui também é 15. Vou alterar. E por fim, 15. Vou alterar. Ok. Tá? Então, cadastrei aqui também um orçamento total de 148 mil de despesa e por competência eu cadastrei, deu um valor total de 236.700, né? Ele mostra sempre o total aqui do período completo, tá? E aqui eu vou fazer então o acompanhamento desse orçamento, né? O que seria o acompanhamento orçamentário. Então aqui eu vou ter uma visualização parecida com uma planilha de Excel, né?
fica bem fácil de identificar. Então, tem aqui as receitas, né? E os valores, né, correspondentes a cada mês, né, dentro disso que foi estipulado de orçamento, né? Então, ele só apareceu os valores aqui para mim, né? Porque eu tô utilizando, eu tenho então agora aqui duas opções de cenário já, tá? Então, esse seria o meu cenário padrão. Eu alterando para o cenário de treinamento, ele já traz outras informações. Para nós aqui não trouxe nada. Deixa eu botar aqui. 2020, treinamento. 21, não tenho nada cadastrado. 2020. Padrão, eu tenho esses valores, né? Valores de orçado, variação, continua o mesmo valor, porque não teve movimentação, né? E aí a gente fazendo a movimentação é que a gente vai visualizar certinho esse acompanhamento, né? Treinamento eu não tenho nada ainda cadastrado, mas seria aquela questão que eu comentei de cenários, né? Possibilitando a empresa utilizar um cenário diferente para uma situação diferente, né? Onde que ela teve alguma dificuldade ou muito pelo contrário, realmente as metas foram atingidas e foram superadas, foi muito além do que havia sido previsto, então ela pode estar ajustando esse cenário para trazer mais para a realidade do que realmente está ocorrendo, né? Seria um cenário mais otimista, né?